Oi pessoal, hoje eu vim falar para vocês na aula de hoje sobre a neutralidade do intérprete de Libras. É possível uma neutralidade no intérprete de Libras? Existem estudos, né, que nos falam sobre isso. Ronice Quadros, né, ela fala sobre a questão do intérprete de língua de sinais e outros estudos que falam sobre a impossibilidade dessa neutralidade. Tá? Então, primeira neutralidade que eu queria falar para vocês hoje é sobre neutralidade visual. Vocês estão vendo que eu tô com uma roupa toda cheia de onça. Se eu fosse uma intérprete de Libras, se eu estivesse atuando como intérprete de Libras na frente de um surdo, em sala de aula ou num evento, essa roupa não seria adequada, porque eu estaria sinalizando no meio de outros sinais, de outros sinais, não, mas de outras cores, onde iriam atrapalhar a visualização do surdo. Então, a neutralidade, primeiro, você precisa se preocupar com essa neutralidade, o surdo tem que se neutralizar o quanto possível. A minha faixinha, ó, é preta, tão preta que você não consegue nem enxergar. Então, é isso que é a primeira neutralidade que tem que se preocupar. Sem brincos grandes, eu tô até exagerando, podia ter um brinquinho, mas sem brincos, sem anelões, sem brincos e uma neutralidade. Imagina eu ensinando, fazendo esse sinal de Libras, ou esse sinal de Libras para vocês na frente dessa roupa. Ela fica muito diferente quando eu encaro a minha neutralidade visual e tiro, jogo fora aquilo que está me atrapalhando. Olha como muda, olha como fica diferente. Como o surdo consegue visualizar melhor os sinais. Então, quem trabalha com Libras precisa entender que essa neutralidade é de extrema importância. Você não vai para a sala de aula com brincão, com anelão, com pulseiras que fazem barulho. Ah, mas ele é surdo, mas os ouvintes não. Os ouvintes de sala de aula podem se atrapalhar com suas pulseiras, com um decote grande que aparece a sua sensualidade. Isso acontece, o intérprete precisa entender que ele tem que se neutralizar para que a língua se destaque, tá? Eu estou falando de intérprete. Obviamente, um professor também que tem, ele não vai vir, professor ético, a professora aparecendo sua sensualidade, com decote ou coisa parecida. E também, de preferência, professores, regentes de sala de aula, que sabem que tem surdo em sala de aula, não venham, tentam evitar vir com roupas muito chamantes, que chamam muita atenção, muito coloridas, porque às vezes o surdo começa a olhar tanto o colorido do professor que se desvia o olhar da língua do que o professor está falando. A roupa chama mais atenção do que o professor está falando. Isso pode acontecer tanto com o professor quanto com o intérprete, então isso vale para os dois. Claro que neste momento nós estamos falando de uma neutralidade visual do intérprete de Libras. Bom, tá lá o intérprete sentadinho, fazendo Libras tudo bonitinho. Vamos falar de uma segunda neutralidade. A neutralidade é do textual, do texto. Tá o professor lá falando, né, e você tá interpretando, o palestrante, e de repente o surdo, isso acontece muito, não entende alguma coisa. O que ele deve fazer? Perguntar para o intérprete? Não, ele deve levantar a mão e perguntar para o professor. Então, quando ele levanta a mão, o professor já vai olhar. Quando ele começa a sinalizar, o intérprete é o quê? É a voz do surdo. O intérprete vai começar a falar o que ele está falando. Por exemplo, professor, ele fala em Libras. Eu não entendi uma coisa que você falou ali. O que significa? Daí ele vai explicar. Quem vai falar? O intérprete. O intérprete vai olhar. Agora imagine que o surdo está na minha frente e vai olhar. Professor, eu não estou entendendo uma coisa. Tá? O intérprete não vai falar assim, ó, professor, ele tá falando que ele não tá entendendo uma coisa. Não. Você, intérprete, é o surdo. Se o surdo sinalizar eu, você vai falar eu. Não vai falar ele tá falando. Você vai falar eu estou falando, porque você é uma voz, você é uma ferramenta. É como se o surdo entrasse dentro de você naquele momento. Tá? Então, isso é muito importante. É possível essa neutralidade? Até aí é. O que acontece que se discute muito a questão da impossibilidade dessa neutralidade é numa questão textual. Então, por exemplo, muitas vezes, depende da idade do surdo, se o surdo está em fase de alfabetização, enfim, depende de muita coisa. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, tu tá numa palestra, num local, num auditório enorme, e daí o intérprete está interpretando e o surdo faz uma pergunta, mas ele não quer perguntar lá pro Cortella, que tá lá, atrapalhar o Cortella, um exemplo. Ele quer, é uma coisa simples, ele gostaria que alguém explicasse. E às vezes, então, ele pede se o seu intérprete entende e autoriza o intérprete a explicar. E às vezes é uma coisa simples. Daí o intérprete faz um parênteses e explica o que
o palestrante falou lá em poucos sinais para elevar o surdo no mesmo nível e continuar a tradução. Por isso que se diz que dos requisitos, dos quesitos é que essa neutralidade não existe, porque às vezes existe essa comunicação entre o surdo e o intérprete. E o surdo pede para que o intérprete explique, não aquele lá, o Cortella, ou ele não quer atrapalhar tendo 1000 pessoas dentro de um auditório por causa da pergunta dele. Pode acontecer? Pode. A escolha de explicar ou não é do intérprete, mas normalmente o intérprete, como ser humano, se ele entendeu, ele vai explicar. Tá? Lembrando que no momento que ele está explicando aquela parte que o palestrante está falando, o surdo vai perder. Porque o intérprete não consegue explicar e escutar para interpretar depois, né? Ele é um ser humano, tá? Existe sim uma percentagem de acréscimos que o intérprete pode fazer numa interpretação, tá? Por exemplo, um exemplo a mais para que o surdo entenda, um exemplo de questão linguística, tá? Um exemplo que eu vou dar. A palavra saudade, que é esse sinal, não existe em outras línguas. Então, quando na língua inglesa ou na língua francesa ou qualquer outra língua, o brasileiro está dando uma palestra e fala saudades, lá o tradutor da língua oral, né, não tem a palavra saudade, ele vai ter que explicar o que é saudade. Essa explicação se chama de acréscimo na língua, tá? É um acréscimo que ele está fazendo. Então o tradutor está lá no ouvido do cara, dizendo, olha, ele falou uma palavra que não tem na nossa língua, essa palavra, e significa sentir falta, sentir vontade de estar perto de você, entendeu? Esse acréscimo que ele pode dar, tô dando um exemplo. E ou vezes omissões também, então você tem uma percentagem de que tu pode fazer uma omissão. O que é uma omissão? Retirar alguma coisa. Mas esse retirar que o intérprete pode fazer não é um retirar, um retirar, mas que te autoriza a não tirar o significado. Tu não pode tirar a prejudicar a língua-alvo, certo? Tu não pode prejudicar. Então, por exemplo, às vezes o tradutor repete, o palestrante repete muitas coisas. Tem um vício de linguagem, repete de novo. Às vezes o intérprete acaba não fazendo essas repetições, assim. Daí ele acaba omitindo algumas repetições, porque daquilo não faz sentido na tradução. Tá? Então, ele tem uma autorização, tanto de fazer um acréscimo ou uma omissão, mas isso bem leve, de uma forma assim que não venha prejudicar todo o significado da língua-alvo, língua-fonte, entre língua-alvo, língua-fonte, língua-alvo, tá? Isso é muito importante. Então, a neutralidade do intérprete é isso, tá bom? Vamos para o segundo momento.